30 de abril de 2026, a crise no Estreito de Hormuz atingiu um ponto de ruptura estratégica que redefiniu o equilíbrio de poder naval no Médio Oriente. O que era inicialmente previsto como um bloqueio iraniano para estrangular a economia global, transformou-se, em poucas semanas, num cerco paralisante sobre a própria República Islâmica. O contexto desta escalada remonta ao final de fevereiro de 2026, quando uma campanha aérea coordenada entre os Estados Unidos e Israel resultou no assassinato do líder supremo Ali Khamenei, logo nas primeiras horas do conflito. Em resposta a este vazio de liderança e à agressão externa, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o IRGC, executou um plano de contingência preparado durante décadas: o encerramento total do Estreito de Hormuz. Através do lançamento de minas navais, do destacamento de lanchas rápidas e de disparos contra embarcações comerciais, Teherã declarou a via navegável como uma zona de guerra. Esta decisão visava interromper a passagem de aproximadamente 3.000 navios por mês, responsáveis pelo transporte de 15 milhões de barris de petróleo diários, o que representa cerca de 1/5 do comércio mundial de crude e gás natural liquefeito. O cálculo estratégico do regime iraniano baseava-se na premissa de que a dor econômica imediata forçaria o Ocidente a aceitar um cessar-fogo nos termos de Teherão. No entanto, a 13 de abril de 2026, por ordem direta de Donald Trump e sob o comando do almirante Brad Cooper, do Comando Central dos Estados Unidos, entrou em vigor um contra-bloqueio naval total à costa iraniana. Esta manobra inverteu a dinâmica da crise, transformando o Irão de captor em refém da sua própria tática de isolamento. Atualmente, o fluxo de tráfego no estreito foi reduzido a apenas 5% da média anterior à guerra, com o registro de apenas 154 embarcações a cruzar a passagem durante todo o mês de março. Enquanto os preços do petróleo ultrapassaram a barreira dos $100 por barril e a escassez de combustível atinge a Ásia, o impacto interno no Irão é catastrófico, com perdas econômicas estimadas em $435 milhões por dia. O impasse militar escalou com a chegada de uma armada norte-americana massiva, composta por 3 porta-aviões, submarinos de ataque nuclear da classe Virgínia e contra-torpedeiros especializados em desminagem, consolidando um controle operacional que a liderança iraniana não conseguiu antecipar. O núcleo dos acontecimentos recentes revela uma desintegração profunda na cadeia de comando e na competência operacional do Irão. Um dos detalhes mais críticos emergentes dos relatórios de inteligência aponta que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica perdeu o rastro das minas navais que plantou no Estreito de Hormuz. Esta falha técnica significa que o regime é agora incapaz de garantir a abertura segura da via navegável, mesmo que existisse vontade política para o fazer, tendo criado uma crise que ultrapassou a sua capacidade de controle físico. A 17 de abril de 2026, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, chegou a anunciar que o estreito estava totalmente aberto a navios comerciais durante a vigência de um cessar-fogo ligado à frente libanesa. No entanto, poucas horas após este anúncio diplomático, um membro da Marinha do IRGC emitiu um comunicado via rádio internacional, no canal 16, desautorizando o ministro e afirmando que o estreito permaneceria fechado até ordem direta do líder supremo. Este incidente expôs publicamente uma fratura institucional sem precedentes entre o governo civil e a liderança militar. Na sequência da morte de Ali Khamenei, o seu sucessor, Mojtaba Khamenei, tem permanecido inacessível, comunicando apenas com comandantes seniores do IRGC, enquanto a presidência e o corpo diplomático são mantidos à margem das decisões de segurança nacional. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, confirmou que esta fragmentação interna está a complicar severamente qualquer tentativa de negociação diplomática. No plano das hostilidades diretas, a agressividade do IRGC manifestou-se a 22 de abril
com a captura de 2 navios porta-contentores após a utilização de força armada. Dias antes, a 18 e 19 de abril, a Marinha iraniana abriu fogo contra 2 navios de pavilhão indiano, o Samar Herald e o Jag Arnav, apesar de estas embarcações possuírem autorização de passagem. Este ataque contra ativos da Índia, um parceiro comercial histórico que opera fora do quadro de sanções ocidentais, é interpretado por analistas militares como um sinal de desespero e de perda de capacidade de distinção entre alvos hostis e neutros. No campo diplomático, as tentativas de mediação no Paquistão, que envolveram o vice-presidente J.D. Vance e uma delegação iraniana, colapsaram após apenas um dia de conversações. O impasse reside na exigência de Teherão em separar o dossiê nuclear do dossiê de Hormuz, propondo a reabertura do estreito em troca do fim do bloqueio naval norte-americano, mas adiando indefinidamente as restrições ao seu programa nuclear. Washington, contudo, mantém a posição de que não abdicará da alavanca de pressão econômica sem uma resolução definitiva sobre o enriquecimento de urânio. Enquanto as negociações falham, o isolamento do Irão agravou-se com a postura de Pequim. Embora a China tenha criticado publicamente o bloqueio dos Estados Unidos, começou a retirar os seus cidadãos de solo iraniano e a redirecionar as suas compras de energia para os Emirados Árabes Unidos, neutralizando a última tábua de salvação econômica do regime de Teherão. A situação atual no Estreito de Hormuz projeta consequências de longo prazo que alteram irreversivelmente a arquitetura de segurança do Golfo Pérsico. O Pentágono e o Comando Central dos Estados Unidos já finalizaram planos de contingência para neutralizar o que resta das capacidades navais do Irão, caso o cessar-fogo nominal seja totalmente rompido. Estima-se que, apesar da destruição de cerca de 60% da marinha do IRGC durante os combates iniciais, o Irão ainda detenha aproximadamente metade do seu arsenal de mísseis balísticos e sistemas de lançamento intactos. Contudo, a eficácia desta força militar é posta em causa pela degradação logística e pela desordem administrativa interna. No plano regional, a estratégia iraniana de utilizar o estreito como arma de pressão unificou os estados do Golfo contra Teherão. Países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, que historicamente mantinham canais de comunicação paralelos com o regime iraniano, alinharam-se agora com a política de pressão máxima de Washington. O embaixador dos Emirados Árabes Unidos nos Estados Unidos exigiu publicamente que o Irão seja responsabilizado pelo pagamento de reparações e danos causados ao comércio marítimo, além de insistir num acordo que encerre definitivamente o apoio iraniano a grupos armados na região. O isolamento econômico é agravado pelo facto de a China, anteriormente o maior comprador de petróleo iraniano, ter cessado a sua dependência de Teherão para evitar a exposição às sanções e aos riscos navais, optando por fontes de energia mais estáveis e seguras. Internamente, o Irão enfrenta uma crise estrutural que ameaça a sobrevivência do Estado. A divergência entre as promessas de resistência do exército e a realidade de um colapso financeiro diário criou um hiato intransponível na governação. A 28 de abril de 2026, enquanto porta-vozes militares iranianos afirmavam que o país permanecia em estado de guerra e ameaçavam incendiar navios americanos com tecnologia inteligente, relatórios diplomáticos indicavam que o regime solicitava urgentemente a abertura do estreito para travar a hemorragia econômica. A análise dos factos demonstra que o Estreito de Hormuz deixou de ser o trunfo estratégico que o Irão cultivou durante 40 anos. A resiliência demonstrada pelo sistema econômico global, que absorveu o choque do fecho da via navegável sem entrar em colapso, retirou ao regime a sua principal ferramenta de dissuasão. O desfecho desta crise aponta para 3 cenários possíveis: a capitulação total perante as exigências nucleares de Washington,
Uma escalada militar suicida contra uma armada tecnologicamente superior? Ou a continuação de uma implosão interna lenta, marcada pela luta de poder entre facções militares e civis num país sem liderança centralizada eficaz? À medida que o bloqueio naval americano se mantém rigoroso, o custo da intransigência de Teherão continua a acumular-se, tornando cada dia de impasse um passo mais próximo da desintegração do atual sistema de poder na República Islâmica.